a Câmara Municipal de Eusébio, plenário Zenóbio Leandro Evangelista, nesta manhã de quinta-feira, dia 4 de abril. Nós vamos começar uma audiência pública com a Enel Ceará, aqui na Câmara Municipal de Eusébio, que tem a finalidade de debater sobre a qualidade e o fornecimento dos serviços de energia elétrica em nossa cidade. Esta audiência foi convocada a partir de um requerimento de número 624/2023, de autoria da vereadora Silvia Aragão. Também nós vamos ter a participação do público aqui presente e no decorrer da nossa audiência nós vamos explicar como será a didática desta manhã importantíssima para a população de Eusébio. Neste momento vamos também compor a mesa dos trabalhos, que será presidida pelo senhor vereador presidente Henrique do Timbu, por bondade. Convocamos também a autora do requerimento, vereadora Silvia Aragão. Também para compor a mesa, representante do governo na Câmara, a doutora Rebeca Fontinelli. Convidamos o secretário de Infraestrutura do município de Eusébio, representando o prefeito Acilon Gonçalves, senhor Ícaro Sampaio. Representando a Defensoria Pública de Eusébio, doutora Paloma Machado. Gustavo Ribeiro, diretor institucional da empresa. Neste momento eu quero convidar os vereadores aqui presentes, vou fazer uma chamada para que eles ocupem os seus lugares nas bancadas de vereadores. Convoco o vereador Roberto Rocha, por gentileza. Vereador Diekson Abreu. Também para tomar assento o vereador Fares Filho. Vereador Nonato Chilito. Vereador Paulo César. Vereador França, por gentileza. Vereadora Aldacira Targino. À medida em que outros parlamentares forem chegando, nós vamos fazendo aqui o registro junto ao cerimonial da casa. Neste momento, daremos início à nossa audiência pública, passando a palavra ao presidente do Poder Municipal de Eusébio, vereador Henrique do Timbu. Bom dia a todos. Quero declarar essa sessão, aliás, essa audiência pública da Câmara Municipal de Eusébio. Quero agradecer a presença de todos, os convidados, autoridades e a população aqui presente. Passo a palavra ao Orlando Maia. Aqui também registramos a presença da doutora Margarete Sindô, que é procuradora aqui da casa, da assessoria de comunicação do prefeito Acilon Gonçalves, através da minha amiga Roberta, e aos veículos de comunicação que fazem a cobertura da imprensa aqui no Eusébio, meu querido Marcos Aurélio, Paulo Bahia e os demais que oportunamente eu possa citar. E para dar prosseguimento à nossa audiência, nós vamos ouvir agora a palavra, o bom dia, do representante da Enel, o senhor Gustavo Ribeiro, que vai falar sobre a sua vinda aqui e a disponibilidade de nos ajudar em Eusébio a resolver os problemas oriundos da motivação dessa audiência. Seja bem-vindo, senhor Gustavo Ribeiro. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui no Eusébio. Em nome do presidente, eu saúdo a todos,
Agradeço a oportunidade de estar aqui para poder esclarecer. Acho que o objetivo aqui dessa audiência é ouvir a população, ouvir os vereadores e a gente sair com um plano de trabalho focado da Enel aqui no Eusébio. Eu fico à disposição. A gente está com uma equipe técnica e comercial aqui junto conosco, aqui na Enel, nessa audiência pública, desculpa. E aqui em frente a gente tem um carro nosso, né, de atendimento, para que qualquer situação que tenha específica dos consumidores a gente possa atender prontamente. Eu fico à disposição e agradeço a oportunidade e o convite. A dinâmica da nossa audiência, ela diz respeito a perguntas, indagações, questionamentos, e para tudo isso nós temos um tempo estabelecido. Cada vereador que se dispuser a fazer indagações ou observações terá 1 minuto para fazê-la, e o representante da Enel terá 3 minutos, até 3 minutos, para responder essa indagação. A população aqui presente, os cidadãos aqui presentes, poderão solicitar, através da nossa assessoria, um formuláriozinho para que possa fazer a sua pergunta, anotar o seu nome, o seu bairro, e a assessoria vai nos trazer a pergunta para que nós possamos realizá-la aqui. Quero contar com a colaboração de todos para que nós não excedamos ao tempo, mas que essa audiência possa trazer frutos concretos. Nós não estamos aqui para perder tempo e nem para fazer graça e nem jogar a conversa fora. Nós queremos que dessa audiência provocada pela vereadora Silvia Aragão, que ela possa surtir um efeito positivo para os cidadãos eusebienses. Ok? Então eu queria começar pela própria vereadora Silvia Aragão, para que ela pudesse fazer a primeira consideração ao representante da Enel. Bom dia a todos. É uma honra muito grande estar aqui hoje, muito esperada essa audiência pública, na certeza que vamos sair daqui todo mundo feliz, com a resposta concreta, com a resposta que vai satisfazer a todo o município do Eusébio. E vou até ir um pouquinho mais longe, até todo o estado, porque esse problema não é só aqui no município. Então, a minha pergunta, vai lá. Eu quero saber o que está sendo feito de concreto para resolver essa situação. O que está sendo feito, não o que vai ser feito, o que está sendo feito para ser resolvido essa situação. Porque está insuportável. E tudo na vida tem um limite, e nós já estamos no nosso limite. Me desculpa, me perdoe, mas não dá mais para esperar. Não dá, já chegou, já está no limite. Então, eu quero saber o que está acontecendo, o que está sendo feito para que isso se resolva. E vou estender só mais um pouquinho também, não só na falta de energia, mas o que é que se pode ser feito, ou o que está sendo feito, em relação à fiação das internet, porque, desculpa a minha ignorância, mas pelo que eu saiba, as internet, elas não sei se alugam, são cedidas pela Enel, os portes, né? E eles não têm um pingo de responsabilidade de trocar a fiação e retirar a antiga, tá? Uma coisa terrível, o município, fiação no chão, pendurado, as pessoas correndo risco de vida. Então, eu queria uma resposta para essas duas coisas. Obrigada. Obrigado pela pergunta. Eu vou começar pela segunda. A responsabilidade, né, os postes são da Enel. O uso compartilhado dessa rede com as operadoras de internet, existe contratos, e a gente tem que respeitar esses contratos, né? Então a gente tem que receber esses casos concretos para poder avaliar, mas existe um contrato, né, de compartilhamento, e a responsabilidade desses fios é das empresas de telecomunicações. É importante a gente identificar essas ruas, exemplos de ruas que estão acontecendo aqui no Eusébio, para que a gente possa intervir junto às operadoras de internet nesse caso. A primeira pergunta, sendo bem objetivo também... Um minutinho, por favor. Pessoas fizessem silêncio no momento da resposta, porque
a resposta pode ser uma resposta de uma pergunta futura e não ficarmos repetindo a pergunta. Então, na hora em que o do senhor Gustavo estiver respondendo a pergunta, eu queria pedir o máximo de atenção das pessoas para que a gente depois não venha fazer uma pergunta semelhante. Pois não. Alô. E som A e. Pronto. Obrigado. Então, a primeira pergunta que a senhora fez é sobre o que está sendo feito, né? A gente tem um trabalho de manutenção que está sendo feito aqui no município de Eusébio. Eu trouxe os números exclusivos aqui do município. A gente está trabalhando em várias frentes de trabalho de manutenção. Uma delas é a poda de árvore. Só lembrando, né, a poda de árvore é uma responsabilidade, na verdade, dos municípios pela legislação federal. Quando a árvore está chegando na rede, a responsabilidade da Enel, porque o município não tem como fazer essa poda. Então, a gente já executou, nos últimos 6 meses, 7.301 podas de árvore e continuamos fazendo. Faltam fazer mais de 1.000 podas até o mês de maio. Essa é a primeira parte do nosso trabalho, a gente vai fazer mais ao longo desse ano 2024. Esse é o primeiro trabalho dos últimos 6 meses. O outro assunto de manutenção que a gente tem trabalhado é com relação à limpeza de faixa. A gente já fez quase 70% do planejado até maio e faltam somente 30%. A gente está trocando também, fazendo manutenções de equipamentos que estão no fim da vida útil. Esse tema a gente precisa avançar, a gente só avançou 31%, muito por conta das chuvas, que a gente não conseguiu avançar nessa manutenção. E a gente tem ainda 300 equipamentos para trabalhar até o final de maio. Então, esse é um item que realmente a gente está atrasado, mas a gente vai avançar. A previsão da execução desse trabalho de manutenção preventiva, ele termina 31 de maio, mas começa um novo a partir de 1º de junho. Então, esse trabalho é contínuo. Nesse primeiro quadrimestre, a gente teve muita questão de chuva que atrapalhou a manutenção preventiva. A gente vai recuperar isso ao longo do ano e a gente vai trabalhar em vários bairros aqui do Eusébio. A intenção aqui dessa audiência é receber feedback da população, dos vereadores, para que a gente possa rever o plano, se for o caso, melhorar o plano, adequar esse plano e fazer investimentos e manutenções focadas aqui no município em bairros que estejam precisando mais. Então, eu acho que eu respondi as 2 perguntas, fico à disposição. Ok. A vereadora Cira está com a palavra para fazer alguma indagação ao representante da Enel. Bom dia a todos, aos que compõem a mesa, presidente Henrique, secretário Ícaro, representante da Enel, vereadora Silvia, os vereadores presentes, que parabéns pela a maioria aqui, representando o povo, e a sociedade civil, que era para a gente ter um público bem maior, mas acredito que, por N motivos, não compareceram. Eu percebo, mesmo leiga no assunto de eletricidade, eu percebo que a Enel não está preparada para a grande demanda existente no estado do Ceará. É como se não tivesse assim um trabalho de engenharia para que, na medida que a população fosse crescendo, fosse melhorando o serviço ofertado pela empresa. Afinal, ela tem concessão no nosso estado. E você acabou de citar que uma das estratégias é a poda de árvores. E a mudança ou ampliação dos transformadores não seria uma outra estratégia? Porque
o que percebe-se é que a população vai crescendo e a potência não está acompanhando o aumento da população. É isso, obrigada. Posso responder? Pode. Bom dia. Obrigado pela pergunta. Sua percepção, eu tenho que respeitar, né? Mas o corpo técnico da Enel, ele tem trabalhado com planejamento de 10 anos e 5 anos. E a gente, hoje, no município do Eusébio, a carga dos transformadores de força que saem das subestações estão adequados. O que pode melhorar são os transformadores de distribuição que atendem as residências. Eu acho que é um trabalho que a gente vai fazer junto com a população, porque é um trabalho mais complexo e detalhado para poder fazer esse planejamento. Mas sim, fazemos um planejamento de 5, 10 anos. A nossa concessão, ela vai até 2028, mas os investimentos da Enel têm só crescido nos últimos 5 anos. Foram mais de 6 bilhões de reais, quase 6 bilhões de reais. Então, assim, eu quero deixar todo mundo bem tranquilo com relação a Enel não quer que falte energia. Não vale a pena para a gente. Falta de faturamento, a imagem da empresa. Então, a gente está querendo melhorar. Tá? Então, ficamos aqui juntos para poder receber esses feedbacks e melhorar a situação. Doutor, dentro desse contexto, é um complemento do que o senhor falou aí, a indagação. O que é que a Enel tem já de concreto para a mudança desses transformadores? Porque dizer que vai fazer, eu como cidadão de Eusébio, eu também sinto isso na pele. E também acho ruim, porque como homem de publicidade, eu vejo o quanto a Enel sofre também com as críticas. É hoje talvez a empresa que mais tenha reclamações do seu serviço prestado. O que é que a Enel já tem de concreto para mudar esses transformadores e melhorar o serviço? Aqui no... Vamos deixar responder. A gente tem um plano aqui, tem manutenções de vida útil, faltam fazer 300 manutenções. Dentre elas tem troca de transformadores. Então aqui a gente tem 300 manutenções para serem feitas e dentre elas tem alguns transformadores que a gente vai trocar. Então, assim, só para deixar claro, existe um plano sim, a gente vai trabalhar e vai ouvir a população para poder direcionar esse plano para ser o melhor para todos. Vereador Roberto Rocha, por gentileza, fazendo uso da palavra. Um bom dia a todos, aos vereadores, colegas vereadores, aos secretários que estão aqui presentes, ao povo em geral, pessoal do condomínio que estão aqui, vieram assistir aqui essa sessão. O que nós sabemos, como já foi bem dito aqui pela nossa vereadora, é porque a falta de energia aqui é tão grande que o povo não está mais aguentando. E outra coisa, muitas e muitas residências estão perdendo seus aparelhos. Como proceder para a pessoa recuperar esses aparelhos que foram perdidos por falta de energia? Eu vou citar aqui um caso que aconteceu na Mangabeira. Ano passado faltou energia num dia de Natal. Olha, veio uma equipe da Enel consertar, chegou lá, voltou porque disse que não tinha condição de consertar e que viria uma outra equipe. Passou 3 dias para consertar a energia. Isso é um absurdo. Isso aí, vocês estão além do limite. Acho que já chegou o ponto em que o povo não aguentar mais. Tem que dar uma solução imediata. Não é para hoje, não, é para ontem. É para ontem essa solução. Obrigado. Sobre ressarcimento de danos elétricos, né, existe a regulamentação da Agência Nacional que vale para todas as distribuidoras do Brasil. O consumidor tem que fazer a reclamação, seja na loja, seja no 0800, com a data e o horário, né, da falta de energia que causou esse dano elétrico, e dentro da Enel é verificado se existe o nexo causal, ou seja, se a causa aconteceu no momento da falta de energia. E aí, com a procedência dessa avaliação, é feita o ressarcimento do dano elétrico.
para o consumidor. Sobre a falta de energia, assim, a gente tem trabalhado, mas eu acho que está sendo insuficiente. Eu peço aqui desculpas, né, em nome da Enel aqui, para poder aumentar a capacidade das nossas equipes e atender o município de forma correta. Eu acho que ninguém gosta de ficar sem energia, quanto mais de 24 horas, 2 dias, 3 dias. É inadmissível. Vamos trabalhar para poder resolver isso de forma imediata. A gente tem um atendimento emergencial que ele vem de acordo com as prioridades. Primeira prioridade é cabo ao solo, porque pode ter risco à vida, alguém pode morrer, né, com relação a um cabo ao solo. Então, essa é a primeira prioridade. A segunda prioridade são clientes vitais que precisam de energia elétrica para poder sobreviver. E depois vem os grandes blocos de carga e, por fim, né, os clientes individuais. Então, a gente trabalha com essas prioridades, a gente recebe no centro de controle tudo o que acontece no estado do Ceará e tem equipes dedicadas em cada região para trabalhar, mas a gente precisa que o consumidor faça a reclamação e a gente saiba que está acontecendo aquele tema. Com relação às equipes, vou verificar essa questão das equipes. Nossas equipes têm que estar preparadas para poder atender os consumidores na hora que eles precisam e não ter que mandar o segundo recurso, que a gente chama. Passo a palavra ao vereador Nonato. Mais uma réplicazinha rapidinho, para a gente obedecer o tempo. Você disse que o consumidor liga, que está faltando energia. Agora, o tempo que ele vai vir para consertar, só Deus sabe. Porque muitas vezes nem atende. Seria o caso de você anotar nas suas sugestões que vai levar uma melhoria urgente no atendimento aos usuários da Enel. Essa reclamação ela é praticamente universal. E aqui eu quero mais uma vez esclarecer, senhoras e senhores, nós não podemos tornar a nossa audiência um debate de insultos ou de provocações. Pelo contrário, aqui nós temos que expor literalmente as nossas críticas, as nossas reivindicações, até porque o senhor Gustavo Ribeiro, ele está catalogando essas queixas. Agora, que saia daqui algo de concreto. Em seguida, nós vamos passar ainda a palavra, colocar a palavra à disposição dos componentes da mesa, mas nós vamos seguir aqui o nosso roteiro ainda com 3 vereadores que faltam se pronunciar. Nonato Chilito, por gentileza. Bom dia a todos. Quem nos fala aqui é o vereador Nonato Chilito, representando o Eusébio em todo, mas especialmente o povo do Jabuti. Então, o problema que está acontecendo no Jabuti, que eu vejo dia a dia, a falta de energia e o descaso que tem a Enel quando a gente liga para saber o que está acontecendo, quando é que vai chegar a energia. Aí a pessoa diz, daqui 2 horas a viatura está chegando aí para tomar providência, para consertar. Aí liga depois de 2 horas, depois vem mais 2 horas. Não tem uma vez que você ligue para a Enel, que o rapaz lá atende e diga assim, tal hora vai ser resolvido, o problema é tal. Ele nunca chega. Aconteceu lá em Casa de Falta de Energia, 6 horas da tarde, de sábado, e foi chegar no outro dia, domingo, no outro dia, 8 horas da noite, foi aparecer uma viatura para... Então não tem viatura, não tem o pessoal para atender o pessoal, porque o que eu vejo é isso. A desorganização que tem na equipe, no comando da equipe, que não diz assim, não, daqui meia hora está indo, daqui meia hora está chegando uma viatura para poder resolver o problema. Nunca. Quando atende é uma dificuldade média, e quando atende é desse jeito, não dá uma certeza, não, eu vou me preparar que daqui a hora vai chegar. Passamos noites e noites com criança, sem ventilador, com muito problema de criança ficar no escuro, tem que acender vela, correr o risco de acontecer um incêndio, uma coisa, e eu vejo um descaso. Então eu faço as palavras da vereadora Cida e do Roberto Rocha, porque o caso realmente é sério, não tem condições. Fique você sem energia a noite todinha andando na casa com criança, para você ver o que é bom. Muito obrigado. Pois não, senhor Gustavo.
Alô, pronto. Obrigado, vereador Nonato, pela pergunta. Assim, a gente tem assim a promessa, né, que quando o consumidor liga para a gente poder retornar a energia, é um cálculo que é feito de acordo com os carros que estão disponíveis naquela região naquele momento, dependendo das prioridades. Pode ser que aconteça promessa de 2 horas, como o senhor colocou, e no meio desse caminho exista um cliente vital, exista um cabo ao solo, que essa prioridade ela foi modificada para atender alguém, no caso, um risco à vida, como eu coloquei. Então, acho que uma sugestão aqui é melhorar esse processo de promessa, que acho que ninguém gosta de ficar sem energia, com certeza, mas tem que ser uma promessa também. Eu fiquei sem internet, por exemplo, na semana passada, durante 24 horas. E a empresa falou que ninguém gosta também de receber a promessa dizendo que vai ficar 24 horas sem internet, né? Então, a gente tem que também ver como atender o cliente de forma rápida e fazer uma promessa também que possa ser cumprida. Trabalhar nesse tema, eu acho que é um desafio. Anotei aqui a sua sugestão, senhor Nonato. Muito obrigado pela pergunta e sugestão. Só porque prometer também 2 horas e vir cumprir com 24 horas é enganar o cliente, né? O usuário. É uma enganação, né? Mas não, vai daqui 2 horas, só vai depois de 4 horas, sabe que não tem equipe para ir, sabe que não tem, sabe que não vai ser atendido, mas para enganar o cara, para poder o cara se calar, então 2 horas vai. Como é que vai? Se sabe que não tem o comando para ir a viatura. É isso que eu acho. A gente liga tantas vezes que a gente se aborrece e às vezes termina até sendo grosseiro com o funcionário que está lá na ponta e que não tem nada a ver com o negócio. Ele está fazendo o trabalho dele lá. Ele não tem culpa do que está acontecendo, porque ele está ali para atender o telefone e dar uma resposta ao usuário. Só que o usuário fica naquela dúvida, não, daqui 2 horas vem chegar com 24 horas ou mais depois. Aí é uma enganação ao cliente. Quer dizer, é mais um desserviço à comunidade. Não, só para deixar claro, assim, quando alguém dá a promessa de 2 horas, é porque tem uma viatura que vai estar disponível. O que aconteceu é que pode acontecer alguma situação. Então, a gente tem que rever o processo de promessa para poder atender as necessidades dos consumidores. Bom, eu passo a palavra agora ao vereador França. Bom dia, senhoras e senhores. Queria aqui agradecer a presença dos secretários que aqui se encontram, todos os vereadores, saúdo a todos eles, em nome do superintendente da ANEEL, o Gustavo. Seu Gustavo, aqui no município, como todos sabem que essa falta de energia está quase que normal, falta todo dia, todos os dias falta, né? Agora mesmo, quero comunicar a Vossa Excelência que o fórum do Eusébio está sem energia. Agora mesmo me ligaram e afirmo que o fórum de Eusébio está sem energia. Eu pergunto a Vossa Excelência, não seria necessário se trocar toda essa fiação que aí está comprometida, os transformadores antigos, não seriam a saída para o superintendente ter menos dor de cabeça? Aqui, bem próximo, no Pires Façanha, nós temos um condomínio dos servidores. Todo santo dia falta energia. Inclusive, essa pergunta, vereador, está aqui, já consta aqui do senhor Jackson, e corroborando com a sua palavra, ele fala da falta de energia diária nesse condomínio dos servidores, e ele quer saber que tipo de providência pode tomar, porque é um negócio assustador e diário, né? Quando serão trocados esses transformadores? E o senhor pode concluir a sua fala. Pois não. Então aqui se tem também, se procura
na minha comunidade, Parque Havaí, sede, em todos os bairros, me convidam composto o alimento. Então, população de Eusébio, população do Brasil, precisa sim procurar aqui o superintendente do Brasil para resolver esse problema, e principalmente aqui no Eusébio. Muito obrigado. Obrigado, vereador França, pelas perguntas. Aqui, sobre as trocas das fiações, elas estão contidas na nossa manutenção. Então, a gente avalia esse tema, a gente vai fazer medições nesses pontos que o senhor colocou, mas também outros que a gente está mapeando para ver a necessidade, né? A rede elétrica, ela é feita para durar 25, 30 anos, né? Mas a gente tem que avaliar essa situação do carregamento dos transformadores. Como eu comentei no começo da minha fala, os transformadores de força da subestação que atende o município de Eusébio não estão em sobrecarga, estão sem sobrecarga. O que a gente vai avaliar efetivamente são os transformadores de distribuição, fazendo medições de 7 dias, que é obrigatório, para poder ver essa situação. E a questão da troca da fiação é uma avaliação técnica, né? Às vezes a gente tem olha de forma aparente, mas não necessariamente aquela fiação ela pode estar ruim. Então a gente tem que fazer uma avaliação técnica, porque assim, para deixar claro, né, a tarifa de energia hoje, né, no estado do Ceará, somente 28% de cada R$100 de uma conta de energia, só R$28 vão para a Enel fazer manutenção, investimento e fazer tudo que a gente tem que fazer. Então, esse investimento, ele tem que ser prudente, ele tem que ser feito para poder melhorar a qualidade da energia nos consumidores. Então, uma avaliação técnica é importante para que a gente não aumente a tarifa de forma desnecessária e imprudente. Então, a gente vai fazer essa avaliação. Eu estou aqui para poder pegar esses pontos que estão sendo anotados como sugestões, para que a gente possa trabalhar num plano futuro efetivo do tema. Era isso, senhor Gustavo, que eu iria pedir. Esse condomínio dos servidores e algumas áreas que foram citadas aqui, tenho certeza que o senhor está anotando, porque são situações emergentes. É importante frisar, senhoras e senhores, da plateia principalmente, que uma audiência dessa, ela é oportuníssima. Se nós queremos aqui resolver problemas e não criar problemas. Então, é importante, vou lhe dar a palavra, eu vou dizer para o amigo, é importante que daqui saia uma solução, porque nós, usuários, e eu falo porque sou usuário também, cidadão de Eusébio, embora não esteja na minha função do cerimonial, mas nós já cansamos de ouvir as promessas. Nós já cansamos de dizer, não, eu vou levar, eu vou reivindicar. Então, eu tenho certeza, senhor Gustavo, com a educação que o senhor tem e com a forma como nós estamos conduzindo, que dessa audiência vai sair um resultado frutífero. E nós vamos aguardar até que em outra oportunidade o senhor possa vir nos visitar numa sessão para apresentar as soluções das reivindicações que foram feitas. Só o último vereador, fique logo aqui. Pronto, pois não. Eu vou abrir, como é seu nome? Tobias Neves, tudo bem? Pronto, eu sou advogado, tá? Tobias Neves, quero cumprimentar aí todos da mesa, tá? Eu vim agora nesse momento aqui, porque eu quero falar de uma questão que essa problemática da falta de energia aqui do Eusébio, indiretamente pode estar matando pessoas. Então eu quero abrir essa denúncia aqui agora. Eu sou advogado, especialista em direito da saúde, atuo há mais de 10 anos nessa área, já fui membro da Comissão de Saúde da OAB Ceará, e hoje eu quero abrir uma denúncia do que está acontecendo hoje. Tem um cliente que está precisando de uma transferência urgente hoje, senão pode morrer. Eu entrei com um processo na vara do Eusébio, e eu fui lá no fórum do Eusébio agora, e os juízes e os servidores não estão trabalhando porque está faltando energia no fórum agora. E uma pessoa pode morrer. Uma pessoa pode morrer.
O mesmo acontece com pessoas que têm idosos com aparelhos dentro de casa, né, pacientes que precisam de transferência, e eu, como morador do Eusébio, estou revoltado por um motivo. Eu morava ali na Aldeota, na beira-mar, vim aqui com o sonho de morar no Eusébio, num local bom, numa residência, e estou com uma filha recém-nascida de dias, que eu tenho que passar a madrugada inteira assoprando, que a menina está quente, morrendo de calor. E eu, como pai de primeira viagem, é um sofrimento enorme. Então, quando eu fui agora no fórum, eu estou me tremendo aqui agora, nervoso, porque tem a vida de uma pessoa em risco nesse exato momento. Então, eu queria, por favor, vocês que são diretores da Enel, que encarem essa problemática como um caso que não é que a gente vai tentar resolver, é um caso de emergência para resolver agora, ontem, porque pessoas podem sim morrer e quem sabe já morreram por causa disso, entendeu? Então eu queria pedir, tá? Não só como advogado, como defensor das pessoas que necessitam, né, da questão de saúde, mas como cidadão, como morador, que está horrível. E outra, não adianta também a gente dizer que é algo que está só acontecendo agora. Eu moro aqui já tem há 7 anos e sempre foi dessa forma. Só que agora está pior ainda, está horrível. Eu vi uma cena no grupo do condomínio onde eu moro, quando falta energia, os pais colocando as crianças dentro do carro para passar a noite com ar-condicionado ligado, porque não estão aguentando o calor. Então, assim, é um sofrimento grande. Eu espero que esse meu paciente não morra. Eu espero que esse meu paciente não morra. Porque se ele morrer, eu vou denunciar sim na mídia, eu vou denunciar, vou entrar com ação contra ele para ser responsável pela morte dessa pessoa. Porque isso é um tipo de crime indireto. Então, eu queria deixar essa mensagem e pedir, por favor, que leve como essa questão como vida ou morte. Não é só uma questão de luxo, não é só uma questão de conforto, é questão de vidas, tá bom? Obrigado. Tem pessoas, superintendente, tem pessoas aqui, Elano Maia, que já tem saído da sua casa para se hospedar em hotel para poder salvar a sua filha, que às vezes tem problema cardíaco, tem esse problema. Vamos ouvir o senhor Gustavo. Não, deixa eu só comentar aqui, foi comentado aqui, o fórum está sem energia, acabei de receber aqui, tem um motorista, bateu no poste, derrubou o poste e está sem energia. Assim, infelizmente, essas coisas acontecem, a rede é aérea, e a gente está tendo muitos casos de aborramento de postes. Era um outro tema que eu ia comentar aqui, mas, assim, para o seu Tobias, a gente está com a equipe técnica aqui presente. Diego, fala com o seu Tobias, esse aí, Tobias, para poder ver o tema dele, do paciente dele. E, assim, casos de aborramento de postes, né, eram outros casos que eu ia comentar. A gente tem, no estado do Ceará, infelizmente, aumentado o número de furto de cabos, que acaba acarretando falta de energia para os consumidores, furto de energia e também aborramento de postes. Então, a gente vai trabalhar junto com a prefeitura, no caso de aborramento de poste, para fazer algum tipo de identificação, né, dos lugares onde tem mais esses casos, para a gente poder tentar isolar esses pontos e prejudicar menos a população. Vereador Paulo César, por gentileza, representando o bairro Jabuti. Bom dia a todos e a todas. A pergunta que eu quero fazer ao senhor, o meu nome? Gustavo. No Jabuti teve um caso que foram 3 dias sem energia, faltou seja veio chegar domingo. Chegou uma equipe, que nós fomos até lá, onde ele estava no poste, na rua São Benedito, com o José Guimarães. A equipe veio de Serra Grande para poder saber o serviço, porque aqui no Fortaleza que não tinha. O motorista da equipe que falou. Isso é horrível. 3 dias sem energia e o cara chega para consertar, ainda solicitou outro carro para ajudar, porque ele sozinho não resolvia. Quer dizer, é um negócio sério. 3 dias sem energia. Obrigado, um bom dia. Esse tema eu realmente não tenho conhecimento, mas, assim, 3 dias sem energia é absurdo, com certeza, não tem o que falar.
E a gente vai rever essa questão das equipes para poder atender o Eusébio. E, nesse caso aqui, a gente vai verificar o que aconteceu, porque quando isso acontece, a gente tem um centro de controle que comanda as equipes, né, e a gente acompanha isso online. E nosso objetivo é não ter clientes, né, acima de 24 horas. Então, esse tipo de situação vai ser avaliada, e esse tema do motorista também vou avaliar, porque realmente são temas pontuais que eu não consigo responder, porque eu não tenho conhecimento, né, sobre o tema. Então. E outra coisa, esse mesmo poste tem um transformador que é antigo, e na mesma rua tem uma indústria grande, e até hoje não trocaram o transformador. Eu fiz requerimento, o Paulinho da Coelho foi lá, bateu foto, bateu tudo, e até hoje não trocou, porque tem que trocar, porque a comunidade aumentou e está aumentando. Ainda tem mais uma indústria na mesma rua São Benedito, lá embaixo, uma indústria grande. Repita o nome da rua. Vai aguentar. Repita o nome da rua, por favor. São Benedito. Pronto. É no Jabuti, esquina quilômetro 20 com 21, mesmo na esquina do Zé Guimarães, um transformador que tem lá, antigo. Só complementar, quando um consumidor novo chega para pedir energia para a Enel, ele declara a sua carga, ele declara quanto que ele vai ter, né, de energia, quanto necessário ele tem de energia para poder ser atendido. E a Enel faz estudo técnico para poder atender aquele cliente, se necessário for, aumentar o transformador. Se o cliente não informa a Enel que houve aumento da sua carga, a gente não tem como saber. Somente nos casos em que há uma sobrecarga do transformador identificada pela equipe, a gente troca aquele transformador para uma potência maior. Então, é um desafio grande, tá? E aí também falo aqui também das prefeituras, de escolas, que às vezes aumenta a sua carga com ar-condicionado, por exemplo. Então, a prefeitura, não estou dizendo do Eusébio, não, estou dizendo qualquer prefeitura do Brasil, ela tem que informar via ofício que a carga necessária para atender aquela escola está sendo aumentada por conta de ar-condicionado, para que haja um redimensionamento da rede elétrica. Trocar um transformador custa dinheiro e vai para a tarifa. Isso deixa bem claro, não é simples, mas a responsabilidade da informação é do consumidor, no caso de consumidor que tem essa declaração já feita anteriormente. Então, nesse caso aqui, em São Benedito, passou o quilômetro direitinho. Rua São Benedito, Jabuti. Esquina com José Guimarães. Perfeito. A gente vai verificar e trocar esse transformador. Inclusive, uma coisa, todo problema que dá naquela área ali da São Benedito, José Guimarães, é causado por esse transformador. Se o senhor Gustavo, aqueles bichos por sugestão e para agilizar o nosso debate, se o senhor puder já colocar na rota das substituições ou das análises esse transformador, por favor. Olha, nós vamos prosseguir no mesmo critério que nós estabelecemos no começo da nossa audiência. Nós vamos colocar 1 minuto para as pessoas perguntarem e no máximo 3 minutos para que o Gustavo possa responder. Eu sei que em 1 minuto, às vezes não dá para dizer tudo que a gente tem vontade. Ao final eu vou facultar a palavra aos que estão compondo a nossa mesa. Mas eu vou chamar o seu Alfredo da Lagoinha, que ele quer também aqui fazer a sua explanação, obedecendo aos nossos critérios. Bom dia a todos, pessoal. Salvo a mesa, Henrique, Ícaro da engenharia. Acho que a engenharia tem muito a somar com esses problemas que estão acontecendo aqui no Eusébio. Eu também sou engenheiro civil. Conversei com o Gustavo antes, cheguei aqui 8h30 da manhã. Acho que não adianta ser repetitivo com todos os problemas que a gente tem no Eusébio, que todo mundo já sabe quais são os problemas. Nós precisamos ser focados agora. E sugiro aqui ao Henrique, ao Ícaro, uma comissão da engenharia, uma comissão dos vereadores, da população, incluir a população nisso,
citar todos os bairros, a gente precisa mapear os problemas de todos os bairros. O senhor falou o transformador da rua tal, eu tenho o transformador lá da rua Caramuru, eu tenho o transformador lá da Guaribas, onde eu morei. Está aqui o representante do Alphaville, Eusébio, o João, sabe também os problemas dos condomínios. Então, pessoal, a gente precisa fazer o quê? Foco. Nós precisamos sentar com a comunidade, com uma comissão, apontar os problemas, apontar as soluções, e a Enel, por favor, tem que resolver. Então, a gente não pode mais esperar. Eu estou há 24 anos aqui, eu sou de São Paulo. Então, há 24 anos a gente tem problema. E piorou com a Enel. Então, Eusébio, a vereadora ali comentou, cresceu demais. E a parte de eletricidade não acompanhou. O investimento não foi feito adequado dentro do crescimento do município. A prefeitura tem a sua culpa também, desculpa, nós temos que falar isso, porque tem que se pressionar a Enel de mais eficaz. Nós temos ruas aqui no Eusébio, apagadas, perigoso. Agora, é culpa de quem? Da prefeitura, da Enel? Isso não é para discutir agora. Nós temos que montar uma comissão e essa comissão vai decidir o que vai fazer. Nós temos que resolver. Perfeito. Eu encerro minha fala. Parabéns, Henrique, pela vereadora também, que provocou essa audiência, e nós precisamos ter mais audiências dessa com relação à eletricidade. Um bom dia, obrigado. Pois não, senhor Gustavo. Muito obrigado, Alfredo. A gente conversou realmente antes. Eu acho ótima ideia fazer uma comissão, chamar engenharia, uma comissão técnica, focada para poder identificar, esses pontos e fazer um trabalho e mapear esses bairros e as áreas mais necessitadas. E comentar que a gente fez, sim, aliás, o prefeito e o secretário Ícaro foram na Enel, foram com a presidente, falaram com a alta diretoria. Então, é um papel nosso da Enel, fazer esse trabalho de solução desses problemas. Com relação às ruas apagadas, a gente tem que avaliar, Alfredo, que pode acontecer que esteja com falta de energia da Enel, realmente, ou seja uma questão de uma lâmpada apagada. Então, tem que avaliar cada caso, mas a responsabilidade da iluminação pública é da prefeitura, mas a energia elétrica tem que chegar para eles poderem dar a iluminação para todos. Então, eu acho ótima essa sugestão para a gente fazer essa comissão urgente. Focada. Olha, pessoal, o próximo a falar vai ser o Abreu Júnior, da Associação Alfa, mas como o Poder Público Municipal foi citado, na questão das lâmpadas, e o próprio representante aqui do prefeito está sendo convocado agora de emergência, ele vai ter o direito à palavra dele para que o seu Abreu Júnior possa falar em nome da Associação Alfa. Meu querido Ícaro, é um prazer tê-lo aqui conosco, secretário de Infraestrutura do Eusébio. Essa questão das lâmpadas, se você puder falar, é importante. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Câmara dos Vereadores por essa convocação, por essa oportunidade que eu acho importantíssima, tá? Eu acho que, assim, os vereadores, as pessoas que já falaram aqui, já deram um panorama geral da realidade que nós temos no Eusébio. Então, para não ser repetitivo, tá? Eu gostaria de comunicar, até para dar uma satisfação também, e contar aqui com a colaboração do Gustavo, um pouco do que nós fizemos e da nossa percepção quanto Secretaria de Obras. Essa problemática nós já temos conhecimento, todos os dias nós recebemos pessoas, vereadores na Secretaria, nas redes sociais, relatando oscilações, falta de energia, como muito bem foi exposto aqui por todos. Nós temos 8 ofícios, o primeiro datado de janeiro do ano passado, ou seja, com mais de um ano, enviados para a Enel, todos sem resposta, Gustavo. Então, assim, seria interessante que a Enel tivesse essa sensibilidade de, pelo menos, responder à Prefeitura, à Secretaria. Então, recentemente, dada essa situação de não resposta, eu, junto com o prefeito, provocamos uma reunião lá na Enel, fomos muito bem recebidos, não resta dúvida, assim como também o Gustavo se mostra muito disposto aqui, mas como o próprio Alano falou, o que a gente precisa hoje é de ação. Então, eu sugiro que a Enel apresente para o município do Eusébio, diante de tudo que foi apresentado aqui,
de forma objetiva, um plano de ação, um cronograma de atividades do que de fato vai ser realizado no município de Eusébio. Porque não adianta a gente fazer essa reunião, a gente fazer aqui todas essas discussões, se não for de fato apresentado quais serão, de forma pontual e sistemática, as ações que serão feitas com dia, com data, de forma muito objetiva, né? A troca do transformador X, por exemplo, foi dito aqui, aqui a gente fala, Enel é engenharia, e na engenharia a gente entende o quê? Se vários relatos de que é dado um prazo de 2 horas e é feito com 24, e isso está sendo repetitivo, o que diz para a gente? Que os carros estão subdimensionados. Então, isso é um fator conhecido. Se isso está se repetindo, o que a Enel tem que fazer no meu entendimento? Direcionar, ampliar sua equipe de rua, porque se precisa um carro vir da Serra da Ibiapaba para fazer um serviço no Eusébio, tem alguma coisa errada, não é normal. Não é normal que a pessoa tenha que ficar com o filho dentro do carro, com ar-condicionado. Então, assim, tem algo de muito errado acontecendo. E a gente percebe que, nos últimos 12 meses, apesar de ser um problema bem mais antigo, essas reclamações têm piorado muito. Então, assim, não é coincidência, no município que também está crescendo muito. Então, eu acho que a Enel tem que olhar para o Eusébio de uma forma diferente. Não é que o município seja especial diante dos outros, mas é um município que cresce numa velocidade diferente de todo o estado do Ceará. Talvez seja um dos municípios que mais receba demanda de condomínios, demanda de casas que são construídas, de empreendimentos, de shopping. Tudo isso aumenta a demanda energética. Então, pessoal, é importante que a gente se una, mas que a Enel apresente para o município um plano de ação do que ela vai fazer e de quando ela vai fazer. Tá certo? Então, eu acho que é isso. Queria agradecer a todos e pedir que a Enel apresentasse um plano de ação, até mesmo para que a gente possa acompanhar. Tá bom? Obrigado. Senhor Gustavo. Pronto. Obrigado, secretário Ícaro. Sim, acho que o objetivo é esse, juntamente com a comissão que a gente vai fazer. Hoje a gente tem um plano já em andamento, até maio, né? Até então, maio esse plano começará a ser executado? Não, esse plano está acontecendo. O plano anterior de manutenção que eu comentei, o plano termina 31 de maio. Ele está em andamento? Está em andamento, só que eu acho que o secretário quer saber onde está acontecendo e quando vai acontecer. A poda, a manutenção, a troca do transformador. Então, a gente tem já um plano em andamento, não está comunicado. O que a gente vai fazer agora com essa comissão técnica que foi sugerida pelo seu Alfredo é a gente fazer esse mapeamento e colocar essas datas e o que e quando a gente vai fazer nesse cronograma até o final do ano. Como sugestão, se possível, que essa resposta ela seja entregue oficialmente à presidência da Casa ou à própria Secretaria de Infraestrutura no menor prazo possível. Senhor Abreu Júnior, da Associação Alfa, com a palavra. Quero desejar bom dia, cumprimentar a Vossa Excelência, o presidente da Câmara de Vereadores, ao Eduardo, representante da Enel, a todos que estão presentes aqui. Eu represento ali a Cidade Alfa, são 7 residenciais, Alphaville, mais 2 comercial. E eu falo também em nome do Parque Santo Antônio, que é bem vizinho ali da Cidade Alfa. Eu estou aqui com a palavra para representar as pessoas. E quero dizer ao senhor Eduardo, senhor Gustavo, que nós não estamos pedindo favor. Nós estamos pedindo que é obrigação de vocês resolver os problemas de iluminação pública do município de Eusébio. Dizer para vocês que a taxa de iluminação pública que nós pagamos quase R$200 por mês é pago e o povo está sofrendo. O povo do Santo Antônio, com calor, 3 dias sem energia, o povo foi para a rua fazer uma manifestação. Crianças, idosos sofrendo, o povo da Cidade Alfa também, quebra de equipamento, problemas de oscilação. Vou perguntar também ao senhor, Gustavo, cadê a iluminação da José Amora de Sá?
A Alphaville Urbanismo terminou ali a velha conhecida Estrada do Jabuti. A Alphaville Urbanismo terminou tudo, só está faltando vocês ligar. E quero dizer também para você que demorou 6 meses para vocês ligar Domingos Sávio, que é um acesso da cidade Alfa para o Parque Santo Antônio. Ficou tudo na escuridão, com risco de assalto para a população. Hoje nós temos o Eusébio das Trevas, tudo apagado, iluminado, por onde você anda, a insegurança pública. Se não fosse a gloriosa Guarda Municipal do Eusébio, que faz um trabalho efetivo de segurança, isso eu bato palma, porque a gente não tem só que bater, a gente tem que reconhecer os avanços do município. Mas eu quero dizer que nós não estamos pedindo favor para a Enel. Vocês têm que resolver o problema. Vocês têm que resolver o problema da oscilação de energia. Isso é um absurdo, é um descaso para a população, é um tapa na cara do contribuinte que paga em dia a iluminação pública. Nós não estamos pedindo aqui favor, e não é para hoje, não é para amanhã, é para vocês resolver para ontem o problema da iluminação pública do município de Eusébio, porque a população está sofrendo, como o honrado vereador França falou, o povo com carne estragada. O povo não tem dinheiro nem para comprar carne, doutor. O povo não tem dinheiro para comprar carne. E quando compra carne, se estraga na geladeira porque faltou energia. E as crianças, e o povo não tem ar-condicionado. Tem um ventilador. E ainda no calor, meu irmão. E os idosos que precisam tomar aerosol. Fui na casa do senhor, lá no Santo Antônio, precisando tomar aerosol, morrendo, porque não tem energia. Isso é um absurdo, é um tapa na cara da população. Vocês têm que resolver isso agora, é urgente, o povo não aguenta mais. E os postes pegando fogo, as lâmpadas tudo apagadas. E falo também, reforço aqui aos senhores da Câmara de Vereadores, que a iluminação pública, senhor secretário, é de responsabilidade do município de Eusébio. A empresa Prisma é paga para dar manutenção. Então, assim, hoje nós precisamos ter esse trabalho efetivo da Secretaria de Infraestrutura, junto com a Enel, para poder reparar os danos da população do Eusébio. O Eusébio acordou! Ok. Vamos retomar aqui o nosso debate. Nós temos ainda 3 pessoas que vão se pronunciar, que estão inscritas, e por questão de tempo nós vamos ter que respeitar. O que eu peço com relação ao debate é que nós não percamos a nossa tranquilidade. Eu sei que é revoltante e reconheço a sua razão, mas digamos assim que o senhor Gustavo, ele está apenas assistindo uma dor, um grito que não é de uma pessoa, é de uma comunidade, é de um município. E que tudo isso é compreensível. Eu tenho certeza, Gustavo, que você não está escutando esse tipo de debate pela primeira vez. Mas nós não podemos também aproveitar a oportunidade de termos aqui um dirigente de uma instituição que é importante no Estado e que não está, lamentavelmente, atendendo às expectativas, simplesmente para agredir. E não está havendo agressão, eu estou reforçando isso. Mas vamos manter o debate sempre com tranquilidade, através dos argumentos. Com a palavra, o senhor Gustavo. Bom, senhor Abreu, assim, em nome da Enel, primeiramente eu peço desculpas, né? Acho que não tem muito o que falar, mas sim a gente fazer, né? Não dá para eu voltar no passado para poder resolver, mas eu gostaria que o senhor me desse um pequeno tempo para poder organizar e a gente resolver essa situação. Como o senhor falou, a responsabilidade, né, da iluminação pública é da prefeitura, mas se não tiver energia não adianta. Então é nossa responsabilidade da Enel também prover energia para vocês. Então, assim, a gente vai trabalhar junto, agradeço o seu feedback e não adianta, eu só vou voltar aqui para poder, quando tiver resolvido os temas que estão sendo tratados, né, com essa comissão e o que está sendo apresentado aqui nessa audiência. Senhor Gustavo, eu sugiro que o amigo verifique a possibilidade com um prazo realmente concreto para que o senhor possa voltar oportunamente a esta casa, num dia de sessão, onde a gente possa também abordar o seu retorno. Diante da audiência de hoje, a Enel se pronuncia que até o dia tal, determinados problemas vão ser resolvidos, e quais são os que vão ser resolvidos. Que é para a gente poder ter um fruto desse momento tão rico, na minha opinião, para a nossa população. Josiane Aquino, Associação Ação Urucunema. Senhor presidente, pois não.
Gostaria só de pedir aqui a minha ausência, porque eu estou com um compromisso marcado agora para as 11 horas. Tranquilo. E gostaria de me ausentar e pedir desculpa de não continuar um debate tão importante, tão rico como esse. Tranquilo. Muito obrigado. Obrigado. Senhora Josiane, 3 minutos, por favor. Bom dia. Parabenizar a Câmara pela oportunidade de estar nos dando, né, de ser vez e voz, porque nós vimos sofrendo aqui há muito tempo, né, e que bom que a Enel atendeu o pedido dessa casa. Não foi citado aqui, mas quando falta energia numa cidade, prejudica outro sistema que ninguém prestou atenção, mas vem faltando de energia para bombear. Então, a gente também já está sofrendo com essa outra mazela, né? E ter mais atenção com isso. Eu só queria fazer esse apontamento para o senhor entender a gravidade de tudo isso no Eusébio. Outra situação, poderia ser debatido com o senhor num momento oportuno, mas eu vou citar aqui que até para os vereadores também, que vocês têm autonomia para levar esse projeto. Criar uma tarifa social, porque é observado nas comunidades vulneráveis, eu sou da área de serviço social, que muitos não têm condição de pagar a energia e, infelizmente, causa também um desgaste na distribuição com os chamados gatos. Então, se o senhor puder ver isso também como superintendente, para que as comunidades vulneráveis tenham o direito da energia sem a humilhação de ter que roubá-la. Um outro ponto que eu pesquisei, gente, a ANEEL tem uma normativa, que é a 1000 de 2021, que nos dá o direito de ser ressarcido por horas sem energia. Alguém aqui já teve ressarcimento das horas sem energia na sua conta? Não. Então, eu queria que o senhor, por favor, verificasse esse ressarcimento, que é um direito normativo da ANEEL, para essa sociedade cearense, porque ninguém no Ceará está sendo ressarcido pelas horas sem energia. Era essa a minha fala, porque eu preciso colocar ao conhecimento dos senhores que existe essa normativa e o que o nosso povo eusebiense tem esse direito. Nós tivemos localidades que ficaram mais de 24 horas, Tamatanduba, mês passado ficou 48 horas e teve ruas que ficaram 72 horas sem energia. Cadê o ressarcimento? Faz aumentar a nossa conta. E eu queria só fazer um adendo, falando sobre cabeamento. Eu ando muito no Eusébio. River Park tem fiações desencapadas, caída no solo, feito ligações por moradores. River Park, perto do Olho d'Água. O Ícaro não consegue restabelecer a energia pública, porque a energia pública é segurança pública, compõe a guarda municipal, porque sem energia, quanto mais escuro, mais vulnerável. Eles estão totalmente desprovidos de energia. Todo dia eles fixam energia lá. E eu fui verificar, não sou engenheira de nada, mas não precisa ser engenheiro, precisa entender que um cabo não está mais suprindo aquilo ali. Todos desencapados e caindo. Muito obrigada e é isso. Seu Gustavo. Obrigado, Josiane, pelas perguntas. E até é interessante, eu trouxe esses dados aqui sobre tarifa social, que é a tarifa social de baixa renda que existe, né? Que a ANEEL ela fornece isso através da CDE, com desconto de até 66% na energia elétrica. A Enel Ceará é a segunda empresa do Brasil com maior quantidade de beneficiados da tarifa social. Mais de 1.400.000 clientes. E eu fui pesquisar aqui no Eusébio, e aí, para minha surpresa, somente 8.965 clientes têm essa tarifa social de energia elétrica. Então, acho uma grande oportunidade, e aí deixo aqui a loja da Enel à disposição, para que os consumidores que tenham CRAS, né, tenham alguma ajuda do governo e tenha sua conta de energia em nome do próprio, né, ele tem esse desconto que pode chegar até 66%. Seria a população de baixa renda. Exatamente. Então, é bom que os vereadores possam também passar para os seus... Não, a conta tem de 0 a 30 kW, depois 30, tem
tem uns valores intermediários, dependendo do consumo. Então, mas esses usuários podem buscar essa informação no escritório da Enel aqui do Eusébio. Exatamente. Okay. E a gente fica à disposição para poder explicar. Sobre essa questão do ressarcimento. Isso. Na loja procuram os atendentes? Sim, pode procurar. Procuram os atendentes mesmo da loja. A loja aqui em frente também, a gente tem uma loja em frente aqui, está aqui até meio-dia também, quem quiser também pode tirar suas dúvidas. Com relação ao que ela falou sobre a normativa 1000 de 2021, pagamento de ressarcimento quando falta energia, é a mais pura verdade, isso existe. E aí eu vou levantar aqui para os senhores vereadores e para o seu secretário aqui também do município, até segunda-feira eu vou trazer o valor que foi pago para os munícipes do Eusébio desse ressarcimento. Talvez as pessoas não estejam reparando na sua conta, mas a Enel Ceará pagou em 2023 mais de 30 milhões de reais em ressarcimento na conta de energia dos seus contribuintes. Isso vem discriminado na conta. Então, eu vou fazer um levantamento aqui para os vereadores, deixo aqui meu compromisso. Eu morei em São Paulo pela Eletropaulo. Você disse que trabalhou com a Eletropaulo, salvo engano, da nossa conversa ali. Morou em São Paulo, pronto. E a Eletropaulo, quando nós ficávamos horas sem energia, vinha bem descrito, bem visível. Desconto de X valor por 4 horas sem energia, 12 horas, nunca ficou 12, com a Enel agora já ficou 70, mas então, só para você entender, tem que estar mais claro, não, é muito rodapé, não tem que ser transparente com a população, e aí nós pagamos no Ceará uma taxa exorbitante de energia, as taxas, né, os IOS da vida, aquelas coisas todas, e tem que ter à altura o serviço, tá? Só até aproveitando, né? A resolução 1000 da própria ANEEL, ela determina o que colocar, porque acontece que a conta de energia, agora com geração distribuída, ela fica com um monte de informação para o consumidor também. Então, essa informação de DIC, FIC e DEMIC, antigamente era mais clara, agora era mais sucinta, por própria orientação da ANEEL, mas eu já anotei como sugestão e vou fazer o levantamento de quanto a Enel já pagou para os munícipes do Eusébio nos últimos anos, para deixar registrado, tá? De ressarcimento. Senhora Selma Souza, do Santo Antônio, moradora do Santo Antônio. A senhora Selma se encontra? Pronto, está ali. Enquanto ela chega aqui, só um adendo, Gustavo. O pessoal que está tendo equipamento queimado, danificado, qual o procedimento para que realmente ele possa ter o seu prejuízo ressarcido? Eu falei numa outra oportunidade aqui, mas vou repetir. A gente tem, pelo 0800, pelas lojas de atendimento, você pode abrir a reclamação e o consumidor tem que identificar a hora aproximada do problema, o dia e a hora do problema, para que a Enel possa verificar internamente a procedência ou improcedência da reclamação. Com a procedência, aí o consumidor terá seu eletrodoméstico, né, ressarcido. Acho que alguém comentou a questão de carne, essas coisas. Infelizmente, a legislação regulamentar da ANEEL, né, ela não prevê que esse tipo de prejuízo seja ressarcido. Infelizmente, isso não está previsto. Bom dia, senhoras. Bom dia, senhores. Me chamo Selma. Estou aqui não só representando o meu bairro, que é o Parque Santo Antônio, mas é importante, a gente que mora lá, a gente sabe o sofrimento que a gente está. Então, assim, não só lá, mas o município de Eusébio também. Bom dia aos senhores vereadores, senhor Enel, tá? Assim, a minha reclamação são várias, porém, como o tempo é curto, eu vou tentar resumir em pouco tempo, tá? Aqui só vai mudar de personagem, só meio personagem, porque as reclamações praticamente são todas, tá? Então, assim, a Enel, para a gente, me perdoe, mas, na minha opinião, a Enel devia ir para os Estados Unidos, para outro canto, tá? Porque é muito problema, tá? Muito problema, tá? De verdade mesmo.
Porque, assim, eu já vi falar aqui, pessoas pegar os filhos e ir para o hotel, pessoas pegar as crianças e ir para um carro de ar-condicionado, de quem não tem dinheiro para pagar um hotel e quem não tem um carro com ar-condicionado. Vai passar a noite lá abanando. As muriçocas comendo, então é isso. A classe média, a classe pobre mesmo, é a que está mais prejudicada com a Enel, tá? Contanto, essa classe média, eu acredito que seja mais pagadora. No dia que recebe ou Bolsa Família ou dinheiro, paga sua conta em dia. Às vezes deixa de comprar um remédio, um leite, mas paga a conta em dia. Então é isso, a Enel, ela está deixando a desejar demais, tá? Tem pessoas, agora você imaginou, você com um idosinho dentro de casa que necessita tomar uma insulina e na hora não ter? Para gelar, a geladeira lá, a insulina esquenta, estraga, vai no posto, não tem, tá? Como já foi falado, criança para tomar aerosol, tá? No nosso bairro existem pessoas, não só no nosso bairro, vamos resumir o Eusébio inteiro, pessoas que têm sorveteria, que trabalham com açaí, pessoas que passam 24 horas sem energia, o sorvete derrete, o açaí derrete, não tem como doar, vai estragar, e aí quem que vai pagar? Tá? Então, assim, são prejuízos acima de prejuízo, tá? Que eu não vejo a Enel fazer absolutamente nada, tá? Eu não sei quem foi que fundou a Enel, eu sei que o senhor é um representante, pois é, o senhor é um representante, mas diante de Deus, como se eu estivesse perto do dono de uma coisa lá da Enel, tá? Eu fazia uma proposta para ele passar uma noite dormindo no bairro pobre, sem ventilador, sem nada, para ele ver como é bom, tá? Porque só sabe o sofrimento quem passa. Então, assim, nós do Eusébio, do interior de muita gente, estamos sofrendo. Então, necessitamos, não só que o senhor escreva e guarde, necessitamos de uma providência urgente, pelo amor de Deus. É o que eu lhe peço. Obrigada. Senhor Gustavo. Ô, dona Selma, Parque Santo Antônio, ela falou, né? Isso, Parque Santo Antônio. Não, eu lamento, peço desculpas em nome da Enel, a gente vai verificar esse tema e é inaceitável a gente ficar tanto tempo sem energia, a gente vai verificar esse bairro, essa situação que a dona Selma colocou aqui. Bom, dando prosseguimento aqui, registramos aqui a pergunta da senhora Selma, que já foi feita, o Abreu Júnior também, o Alfredo Campos já falou, e eu quero colocar a palavra à disposição da mesa que aqui se encontra. Apesar de que eu vou selecionar aqui mais duas perguntas aqui dos nossos moradores, né? Pois não, a palavra está facultada aqui aos componentes da mesa. Eu quero agradecer a presença do seu Gustavo. E dizer que chega, me perdoe, mas não dá mais para esperar. É muito sofrimento, viu? E eu quero me comprometer, como autora desse pedido, dessa audiência pública, eu quero me comprometer a me reunir com os meus colegas vereadores e com a população para formarmos uma comissão para começarmos a cobrar mais diretamente a Enel. Viu? Eu me comprometo, e de 15 em 15 dias, senhor Gustavo, se o senhor puder nos receber, viu? Eu lhe agradeço, tá bom? E chega, gente, não dá mais para esperar. Alguém da mesa? Pois não? Bom dia a todos e a todas. Sou Paloma, faço parte da Defensoria Pública daqui do Eusébio. Cumprimento a mesa na pessoa do senhor presidente Henrique e a todos que estão presentes. Senhor Gustavo, antes de começar a reunião, nós estávamos conversando, eu e a doutora Rebeca, do PROCON, para pensarmos em ações de educação em direitos da população do Eusébio. A Defensoria Pública tem como principais representantes as pessoas mais vulneráveis, dos bairros mais vulneráveis, e o que a gente tem percebido em conversa com a doutora Rebeca é que, de fato, falta essa informação sobre os efetivos direitos da população. Algo que realmente nos preocupa muito, apesar da ausência de alguma normativa de estabelecimento de responsabilidade, é em relação à perca dos alimentos.
Esse é o maior sofrimento que a gente tem percebido da população mais vulnerável, em razão da extensão de horas e muitas vezes dias de populações mais pobres que ficam sem a prestação da solução, senhor Gustavo. Como a gente está prevendo já realmente esse evento de educação em direitos com a população, a gente imagina que a população vai nos buscar mais, ao PROCON e à Defensoria Pública, para a solução dessas questões, especialmente com demandas judiciais de reparação de danos. Porém, a Defensoria Pública, ela tem como pilar a solução dos problemas de forma extrajudicial, senhor Gustavo. Então, o que eu gostaria de propor e ver a possibilidade, a viabilidade, é de um estreitamento de relação entre a equipe jurídica, os representantes jurídicos da empresa da Enel, para que a gente faça realmente, após essa educação em direitos, uma sentada de mesa, PROCON, Defensoria Pública, Ministério Público e o canal realmente jurídico da Enel, para que a gente possa evitar o crescimento das demandas judiciais nesse sentido, que a gente tente buscar soluções diretas com a equipe jurídica. Então, essa é uma proposição que nós temos, da abertura de canal efetiva. Eu não tenho ainda, estava conversando com a doutora Rebeca, eu voltei para o município do Eusébio presencialmente há poucos meses, então ainda não tive a oportunidade de fazer realmente esse estreitamento de relação. A Defensoria Pública acaba de mudar de sede e teve um problema muito sério com o estabelecimento de energia. Nós passamos quase 3 meses para conseguir a regularização dos serviços. E a própria Defensoria Pública padece, nós ficamos exatamente em frente ao fórum, a gente padece também desses problemas de inconsistência da rede elétrica, mas não é com a Defensoria Pública que nós estamos preocupados, senhor Gustavo. O que a gente gostaria de um estreitamento com a equipe jurídica da Enel é para efetivamente buscar soluções antes da gente chegar ao judiciário, levar a Enel essas questões que começam a bater mais fortemente às nossas portas aqui do Eusébio, especialmente quanto a essa questão de perca de alimentos e perca de aparelhos da população mais vulnerável do Eusébio. Muito obrigada. Senhor Gustavo. Obrigado, doutora. Eu acho que é muito importante, assim, só para deixar claro, né, que eu falei, a própria resolução 1000, que foi comentada aqui, que rege toda a responsabilidade das distribuidoras com os consumidores, ele fala de ressarcimento de danos elétricos, né? Isso está bem claro. Mas, assim, acho ótima ideia. Nosso jurídico tem trabalhado com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, sobre essas questões de evitar causas judiciais, fazer acordos extrajudiciais antes, né, e resolver a questão dos consumidores o mais rápido possível. Então, sim, vamos fazer esse acordo, vou falar com a equipe jurídica para a gente fazer. A gente falou com a doutora Rebeca aqui do PROCON também, a gente tem um ótimo relacionamento com a ouvidoria da Enel, então o nosso objetivo é esse. Aqui, a gente tem que trabalhar antes na manutenção, né, para não ter o problema, mas tendo problema, a gente resolver e não agravar mais o sofrimento da população. Então, o papel de vocês aqui é no pós, né, o prejuízo que a gente criou para poder resolver o mais rápido possível. Então, vamos fazer esse convênio, vamos fazer esse trabalho juntos, sim. Ok. Registrando aqui a lembrete do Alexandre Manguinha, da Mangabeira e da Precabura, ele volta a frisar aqui a questão das quedas de rede, né? Quando liga para o 0800, doutor, veja se a Enel tem condição de aperfeiçoar esse atendimento do 0800, porque além da demora para se chegar no objetivo, às vezes a ligação cai quando o cara está fazendo a reclamação e não tem como voltar para a mesma atendente. Aí isso já gera um desestímulo até para o conserto. E sobre os transformadores também. O senhor José Antônio Norberto do Amador também deixa aqui sua observação. O Marcos Jussier das Guaribas. O José Talcivan, do Vereda Tropical também. Tereza Lúcia, da Urucunema. O Jackson também. Deixa eu ver aqui. O Josemar Germano das Guaribas. A vereadora Neila, ela quer fazer uma consideração também. Bom dia a todos. Eu quero aqui agradecer a sua presença e também dar umas sugestões, porque como representante do povo,
como também servidora do povo, eu acredito que esse número 0% é muito falho. E a população liga para nós, representantes. E a gente fica com as mãos atadas, sem saber o que fazer. O meu socorro é o Ítalo. E toda hora eu estou reclamando, brigando. O povo está jogando o nosso nome na lama, por causa da Enel. Isso pesa muito. Eu sou servidora do povo, mas eu não sou funcionária da Enel. Então, a gente leva chicotado por vocês. É muito bom chegar aqui, a gente reclamar, o senhor anotar. Tire uma equipe sua e vá em cada bairro. Porque vem cada representante aqui, nós representamos, mas se o senhor for sentir a dor do povo em cada bairro, o senhor vai ver que o estrago ainda é maior. Na minha casa, queimou foi toda instalação. Toda instalação queimou. De tanto voltar, volta, e dá um prejuízo total. Se eu não tenho o tamanho da dimensão que está usando nosso município, e é um dos municípios que mais cresce no Ceará. E vocês precisam não esperar até o final de maio, pegar a sua equipe, que deve ter muitos engenheiros, junto com o doutor Ítalo, junto com os vereadores, ou quem seja, não se a gente só se encontrar aqui em 15 dias. Eu não quero me encontrar com o senhor em 15 dias, não. Eu quero que o senhor vá para as ruas, para os bairros, resolver o problema da população. Porque eu não sou funcionário da Enel, para toda hora estar levando chicotada, vendo os gritos de socorro das pessoas de madrugada. Isso dói na gente. Quantas pessoas ficam sem dormir por falta da energia e as consequências que ela traz? Então, nós estamos pedindo socorro com urgência. Com muita urgência. O senhor atenda esse pedido com carinho e vamos para os nossos bairros. O doutor Ítalo, eu tenho certeza que tem disponibilidade e vai ver onde realmente é gritante, é muito gritante. Eu não quero encontrar o senhor aqui, eu quero encontrar o senhor resolvendo os nossos problemas. Pode ser? Foi não. Obrigado, vereadora Leila, pelas sugestões. O tema do 0800 vai avaliar essas situações que estão acontecendo. A questão das equipes, né? A gente tem que fazer um planejamento, né? Assim, sendo bem objetivo, a gente tem um trabalho, né, que a gente precisa fazer de forma planejada e ordenada. Então, essa sugestão inicial que foi feita da comissão ajuda no complemento da manutenção que está sendo feita com a sociedade, com os vereadores, né, com representantes. Então, assim, o nosso compromisso fica de fazer essa comissão e trabalhar para poder resolver os problemas. Tá? Devido ao adiantar da hora, vamos tentar fazer aqui um pai-bola. Não desligue o microfone, não. Ligue aí. Iara do Centro. Sobre troca de poste de jardim para poste da Enel. Qual é o procedimento? Poste de jardim. Mas eu estou perguntando. É isso que você quer saber? Como é que faz para trocar? Certo. Simplesmente a Enel fez várias ligações no poste e ele não se tornou mais de uma pessoa. O poste está lá em tempo de cair, porque tem várias ligações e ninguém resolve o problema. Bairro Centro. Mas a rua, você sabe? Rua Sebastião de Queiroz Ponte, número 190. Então, olha só, para a gente trabalhar, assim, a gente está com a equipe aqui, a senhora, desculpa o nome da senhora? Iara. Iara. Dona Iara, aqui está, nossa equipe aqui comercial está aqui, a Rebeca está aqui, ó, levanta a mão, Rebeca, aqui, ó. Fala, dá a sua UC para ela, a sua unidade consumidora, por gentileza, porque esse é um tema pontual que a gente quer resolver, né, e poder explicar para a senhora. Só que eu não consigo entender sem avaliar. Eu não posso dar uma resposta sem fazer uma avaliação do tema, tá? Okay. Eu peço para ela, por favor. Detalhar depois. José Norberto do Pires Façanha, ele diz o seguinte: quando a gente não está em casa, como é que faz para saber a hora que falta energia? Vai ser perguntar ao vizinho. Pelo menos eu já estou adiantando aqui, porque ele diz que muitas vezes não é ressarcido do problema, porque não está sabendo dos detalhes, que hora faltou, como foi. Infelizmente, a gente tem... Isso não é um procedimento da Enel, tá? Isso aí, como a senhora falou que já morou em São Paulo ou outras cidades, isso é um procedimento até para averiguar o nexo causal.
O que significa isso? Se houve a causa proveniente da rede da Enel, porque eventualmente pode acontecer por conta de problema interno do consumidor, queimar um aparelho. Isso pode acontecer, entendeu? Então, infelizmente, a gente precisa de uma data e hora aproximada do ocorrido para a gente cruzar com as informações nossas. E a última aqui, a Adeline, da Cidade Alfa, pergunta também como é que faz, porque demora demais. Chega a 6 meses o prazo para uma reinstalação de uma rede elétrica na área pública ou privada. Como é que faz para encurtar esse prazo? Ótima pergunta. Os prazos da Enel Ceará, assim como outras concessionárias, são regulados e regimentados pela Agência Nacional. Então, para uma ligação nova, ela depende da complexidade da obra. O projeto demora até 30 dias para ser feito e a obra ela tem um prazo de 60, 120 ou mais de 180 dias. Então, depende da complexidade da obra. Então, é importante pegar esse exemplo, por favor. Se ainda tiver aqui a senhora Adeline, ao final pode colocar para ele. Vamos pegar esse exemplo. Esse endereço, para que possa ser providenciado. Mas agradeço as perguntas, muito pertinentes. Olha, ainda tem mais um detalhe aqui. Problemas de árvores na fiação. Né? Quem chama? A gente chama a Enel, chama um podador de meio de rua, porque diz que o prazo não é cumprido. Às vezes o cara passa 5, 6 dias sem energia esperando a Enel chegar para podar a árvore, para aliviar os fios, e não acontece. Qual o procedimento? Ótima pergunta também. Assim, como eu falei também no começo, a responsabilidade da poda fora da rede elétrica é da prefeitura. Isso está na Constituição brasileira. As prefeituras, os municípios são responsáveis pelas podas, mas quando elas chegam perto da rede elétrica e pode ter um risco à vida, a responsabilidade de fazer é da Enel, e aí a gente pede para que abra um chamado na Enel para que a gente possa programar, porque tem que programar esse desligamento para poder fazer essa poda. A retirada da poda é da responsabilidade da Enel quando ela faz? Da proximidade, quando estiver próxima à rede elétrica, sim. Mas por exemplo, ela fez a poda do fio, livrou o fio e a poda ficou no chão. Não, tem que tirar. Mas é da Enel que tira? É de quem tira. Se a Enel tirou, ela tem que recolher. Pronto. É a recolha da poda. E caso não recolha, tem que vir para a loja fazer a reclamação. Aí isso não poderia acontecer, sim. A gente recebe a reclamação da equipe que não fez a recolha. Ele tem que fazer a recolha, só que às vezes a recolha não é no mesmo momento. Pode ser que um outro carro vai passar para poder pegar esse galho que ficou cortado. Acho que ele quer falar. A Enel, ele acabou de falar. Se a poda... Não, só... Quer responder? Quer perguntar? Bom dia a todos. Pronto. Eu fiz uma reclamação pelo 0800 da poda de ave. Eles disseram que a responsável era a prefeitura. Não é a prefeitura. Se ele está fazendo a poda, cortando a fiação, tem que tirar. Ele recolhe a poda, ele poda, está pegando a fiação e deixa lá. Se não for a gente da secretaria para retomar a providência, fica lá. Entendeu? Então, só para lembrar. E outra coisa, outro assunto para o senhor. Se a gente dá um prazo de 8 horas da manhã até as 2 horas sem energia, é certo isso, senhor? Não, só responder a primeira pergunta, a gente, de novo, a responsabilidade, antes de chegar a árvore, os galhos de árvore na rede elétrica, a prefeitura deveria trabalhar para que isso não acontecesse, primeira coisa. Depois que aconteceu, não adianta, né? A árvore está perto da rede elétrica, a Enel tem que ser acionada por conta de segurança de quem vai fazer, da população e tudo mais. Quando a Enel fizer a poda, cair no chão, a recolha dessa poda é da Enel, tá claro? E segundo ali, não é razoável, lógico, e conforme a Josi tinha comentado, existe um ressarcimento quando o consumidor fica fora dos limites regulatórios sem energia também, na conta de energia, tá? Sobre ressarcimento. A autora da nossa audiência, da solicitação, a vereadora Silvia Aragão, quer fazer um último questionamento. Senhor Gustavo, em relação
poluição visual que está no município. Eu até perguntei da primeira vez, mas só para complementar. A solução, o que é que vai ser feito sobre a fiação das internet, das redes de internet? Então, vereadora Silvia, esse tema, conforme eu falei, ele é, assim, a poluição visual, eu acho que os grandes centros urbanos sofrem disso por conta de muitas operadoras de telecomunicações que existem no país. Isso não tem como fugir. Mas existe um contrato de compartilhamento que limita a quantidade de operadoras por poste, porque o poste tem uma resistência, né? Então eu não posso colocar 100 operadoras que o poste cai, então tem limites. Especificamente sobre a sua pergunta de poluição visual, pode não ser tecnicamente o que está acontecendo naquele momento. Então, assim, se me passar, por gentileza, exemplos de ruas, para que a gente possa avaliar junto às operadoras, como eu falei, o poste é da Enel e ele é compartilhado com as operadoras de telefonia. Certo? É um contrato. Então, se eles estão afetando a população, a gente tem que receber essa demanda e falar com eles e dar resposta para vocês. Por favor. Senhoras e senhores, eu tenho aqui uma informação aqui que o Marcos Aurélio, nosso jornalista aqui do município, colocou para pouco tempo. A Enel acumula hoje R$19.496.000 em multas aplicadas pelo DECOM devido à má prestação de serviços de energia no Estado. O montante é referente a multas aplicadas entre janeiro de 2020 e 1º de abril de 2024. De acordo com o DECOM, a companhia já pagou R$1.341.000 e, portanto, ainda tem uma dívida de mais de 18 milhões com relação. Está no jornal Jangadeiro, foi publicado há poucos instantes essa informação. E eu queria para fechar a nossa audiência, eu queria fazer uma consideração final. Eu queria agradecer a presença do seu Gustavo, dizer que é um momento rico para o município de Eusébio, mas é um momento de muita dor. Eu tenho certeza absoluta que não vai depender só do seu esforço a solução desses problemas que nós apresentamos. Mas nós precisamos, seu Gustavo, olho no olho, de uma solução. Eu trabalho com comunicação, quando a gente libera as linhas para colocar o ouvinte no ar, de cada 10 ligações, no mínimo 3 são para falar sobre a Enel. Embora a gente saiba que o senhor merece todo o nosso respeito por ter atendido o nosso chamado e nós não podemos desvalorizar essa consideração. O seu bom dia para fechar a audiência e o presidente vai encerrar a sessão. Solução vamos ter? Soluções vamos ter? Sim. Bom dia a todos, agradeço muito o convite. Sim, soluções vamos ter. Acho que é importante essa comissão para a gente poder trabalhar junto e fazer um plano, um cronograma efetivo, né? E voltar aqui ao município mostrando o que a gente fez. A gente não vai conseguir resolver todos os problemas, mas vamos trabalhar na maioria deles, né, para poder atender aos anseios da população. Eu, novamente, coloco à disposição, agradeço o convite da mesa e dos vereadores aqui do Eusébio, e nosso time também está à disposição para casos pontuais, né, que foram levantados, que a gente possa resolver ainda hoje aqui. Tá bom? Muito obrigado. Senhor presidente.